Ok. Então, boa tarde, pessoal, mais uma vez. Obrigada pela presença de vocês. E, do mesmo modo, também agradeço a quem estiver ouvindo nossas gravações. E hoje nós temos a nossa continuação do capítulo 3, que é sobre percepção inocente. Nós vamos ver hoje uma sessão específica que fala, então, além da percepção, é a sessão 5, onde Jesus, mais uma vez, assim como nas vezes anteriores, que ele fez um comparativo entre percepção e conhecimento. Antes disso, explicando sobre milagres, como percepção verdadeira, a diferenciação da mente certa, mente errada. Nessa percepção inocente, hoje, ele vai nos trazer uma sessão falando além da percepção, e, obviamente, além da percepção, então, é além desse mundo projetado pela mente, então, além da ilusão, além da fantasia, para a verdade. Então, além disso, e além disso está a verdade, está o conhecimento, está o céu. Então, mais uma vez, nós vamos ter um comparativo entre conhecer e perceber, entre a mente que percebe e a mente que conhece, para que, desse modo, nós, como tomadores de decisão do que queremos acreditar na mente, possamos escolher verdadeiramente, possamos escolher ir além da fantasia, além do sonho, além da ilusão, para aceitarmos novamente a realidade sobre o nosso ser, sobre quem que nós somos, porque, como Jesus diz no curso, essa é a nossa única necessidade aqui dentro do sonho. Nós esquecemos de quem que nós somos, da nossa verdadeira identidade, como Cristo, como um filho de Deus, e isso é um processo que precisa ser reconhecido, e nos ajuda muito Jesus nos trazendo, então, essa diferenciação entre um modo de pensar ilusório dentro da projeção e o modo de pensar, e a realidade, e o modo de pensar verdadeiro, a fim de, como eu disse, nós, como tomadores de decisão, possamos aceitar novamente a realidade do nosso ser. É isso que nós vamos ver hoje nessa sessão, além da percepção. E antes de iniciar a leitura, nós podemos fazer, como sempre tenho convidado vocês a fazerem, nós juntos, nós, como uma somente, irmos ao Espírito Santo. Então, nós podemos nos preparar para isso, respirar pausadamente, aquietar os pensamentos superficiais, os pensamentos barulhentos da mente, deixar os afazeres do dia que nos trouxeram até aqui, deixar eles para trás e trazer para esse momento a nossa vontade, a nossa meta de que queremos, de fato, ouvir ao Espírito Santo, para que ele nos conduza à verdade através da nossa permissão a isso. Então, por isso que estabelecemos essa meta, que o Espírito Santo seja o nosso professor nessa leitura comentada. Então, além da percepção, sessão 5, no capítulo 3, e Jesus inicia ela dizendo que eu tenho dito que as capacidades que possuis são apenas sombras da tua força real e que a percepção é inerentemente julgadora, só foi introduzida após a separação. Jesus já iniciou a sessão anterior do erro e do ego, afirmando a mesma coisa, que todas as capacidades que aparentemente temos aqui atualmente são só sombra do poder da mente. Elas em si não são nada, elas são sombras, e como sombras, elas só vieram a existir, ou aquilo que causou a sombra,
as forças aqui são a sombra, mas aquilo que causou a sombra, que é o que está na mente, só veio a existir após a crença de separação de Deus. Antes da separação, no conhecimento não há fazer. Então, esse fazer, ou essa necessidade de capacidade, o desenvolvimento de capacidades, só veio a existir para preencher um vazio, para preencher uma necessidade. E necessidades só vieram a ser possíveis, ou só surgiram dentro e após e dentro da crença de separação. Antes disso, no conhecimento, não havia necessidade alguma, porque o conhecimento conhece a tudo. Então, conhecendo a tudo, não há falta, porque não há nada fora do conhecimento. Então, seria inconcebível imaginar no céu fazendo algo para preencher um vazio. Mas, da mente que acreditou separação, ela se viu em falta, essa mente, e vendo-se em falta, isso dentro da mente se reflete para dentro da projeção que a mente fez para fora de si mesma, e espalhando, multiplicando ou disseminando em bilhões de pedaços a si mesma a mente. E agora cada pedacinho está ciente de si próprio como sendo um ser individual, esse ser individual, ele carrega dentro de si ainda isso que a mente também pulverizou, também jogou para fora de si, que é a necessidade de preencher uma falta, e para isso ela se usa de capacidades especiais, de dons de fazer alguma coisa, e sendo assim, nossas capacidades dentro aqui do sonho, dentro da consciência individual, são então sombras apenas, são reflexos do poder da mente, e o poder da mente separada também é um reflexo ainda do poder de criação, que é nato de Deus e de sua criação. Ninguém tem estado seguro de alguma coisa desde então. Então, desde que foi introduzida, após a separação, a percepção, ela necessariamente ela precisa julgar para perceber alguma coisa. Desde esse instante não houve mais segurança na mentalidade que está experienciando isso. Então, nada no mundo aqui pode trazer segurança, assim como jamais trouxe desde o primeiro pensamento de separação. Eu também fiz com que ficasse claro que a ressurreição foi o meio para o retorno ao conhecimento, realizado pela união da minha vontade com a do Pai. Então, a ressurreição não é fazer um corpo aparentemente morto, fazer um corpo, então, voltar a andar por conta própria, tipo assim, trazer ele de volta à vida. Isso é trocar um sonho de morte por um sonho de outra forma, por um sonho de vida, mas ainda é sonho. Ressurreição é voltar dentro da mente a conhecer a verdade, voltar a se reconhecer pelo que é. E Jesus conseguiu a ressurreição e todos os despertos, unindo a sua vontade com a do Pai. Por que isso é a ressurreição e por que isso é necessário? Porque a crença de separação nada mais é do que a aceitação ou a introdução de uma vontade diferente da do Pai dentro de um pensamento do Filho. Então, quando pensamos separação, é porque entrou ou passou pela mente um desejo de ser diferente do Pai, de ter outra vontade. E isso, obviamente, é impossível, porque nós fomos feitos e ainda estamos dentro da vontade do Pai, e só nós fomos criados, não feitos, criados dentro da vontade do Pai, e nós aceitamos a mesma vontade do Pai, e desse acordo que nós
fomos criados. Qualquer coisa diferente disso é uma vontade alheia ao Pai e ao nosso ser real, ao Cristo que nós somos. E quando nós estamos identificados nessa outra vontade, nós sonhamos que estamos dentro de um universo separado de Deus. Ressuscitar é voltar a ter consciência na nossa mente, na nossa percepção, saber que isso que estamos percebendo não é a realidade, mas que nós podemos mudar a mente a respeito disso. Foi uma mudança na nossa mente que fez surgir para nós a separação e é a aceitação da impossibilidade dessa mudança que trará de volta o retorno da consciência de quem nós somos, da consciência da totalidade da unicidade do céu. Podemos agora estabelecer uma distinção no que esclarecerá algumas das nossas declarações subsequentes. Então, Jesus nos explicando, ele vai nos explicar agora essa diferenciação entre criar e fazer, entre o conhecimento e a percepção. Desde a separação, as palavras criar e fazer passaram a ser confusas. Quando fazes alguma coisa, fazes a partir de um senso específico de falta ou necessidade. Tudo que nós fizemos dentro aqui do universo separado sempre é motivado ou sempre busca preencher alguma necessidade, algo específico que está nos faltando. Então, a isso nos é chamado de fazer. O que o mundo chama aqui de criar ou inventar, essa inventividade aqui do mundo, é o fazer que o curso chama aqui. O curso chama de criar aquilo que se semelha à criação de Deus, aquilo que estende a criação de Deus. Porque nós, na realidade do nosso ser, na realidade do Cristo, nós somos co-criadores com Deus. Nós criamos ou estendemos no mesmo modo que Deus se estendeu a si, nos fazendo, nós também nos estendemos fazendo as nossas criações, que também ainda tem ao Pai como a sua fonte criadora, porque não há separação da nossa mente e da mente de Deus. Mas isso é criar. Então, aqui, tudo é fazer, e todo fazer nasce da necessidade de preencher alguma falta. Qualquer coisa feita para um propósito específico não tem nenhuma generalizabilidade verdadeira. Essa palavra generalizabilidade, que não existe em português, ela quer significar que não pode ser aplicado de maneira verdadeira, porque não pode ser aplicado a tudo. Qualquer coisa feita específica, ela serve para aquele propósito específico, mas não pode servir adiante, não serve para os outros propósitos específicos, e quando uma vez está atingido isso, ela deixa de ter utilidade, diferente da criação, que nunca deixa de ser. Então, tudo que é feito aqui no mundo não pode ser aplicado a tudo, sempre são coisas feitas para solucionar algo específico, mas não serve para outra necessidade, só serve para aquela necessidade. Quando fazes alguma coisa para preencher uma falta percebida, estás implicando tacitamente que acreditas na separação. Então, este é o ponto. Fazer algo para preencher algo, estamos necessariamente dizendo que esse algo que está em falta é real. Então, estamos declarando a validade da separação. Então, este é o ponto. Não é um pecado fazer algo para preencher algo, mas precisamos nos atentar ao fato de que fazer algo para preencher algo necessariamente está dizendo que esse algo está em falta. E se algo está em falta, não é a totalidade do céu, não é
a criação. Então, necessariamente está-se dentro da percepção, dentro do universo da falta. Então, este é o ponto a ser percebido. O ego inventou muitos sistemas de pensamento engenhosos com esse propósito. Então, para nos fazer acreditar na separação, o ego criou um universo físico completo, com toda a sua complexidade de estrelas, astros, no macro, até as nanocélulas, até a mais minúscula da complexidade de tamanho microscópico, tudo para nos manter distraídos, acreditando no sistema da falta dentro da separação. Então, o ego, ele tem uma engenhosidade, uma quantidade de pensamentos engenhosos com esse propósito impressionante do tamanho do universo, com todos os seus graus e suas diferenciações. Mas nenhum deles é criativo. Nenhum sistema de pensamento engenhoso do ego consegue criar, só consegue fazer, projetar. Nada do ego é criação. Então, por isso que nenhum pensamento do ego é criativo. A inventividade é um esforço desperdiçado, mesmo na sua forma mais engenhosa. Então, na realidade, essa complexidade do ego ainda é um esforço desperdiçado da nossa mente, porque é da nossa mente que o ego se utiliza da força, do poder da nossa mente para fazer a inventividade. Por mais que pareça assombrosa ou maravilhosa, encantadora, grandiosa, ainda ela é um desperdício da força da nossa mente, porque ela não consegue ser criativa, ela não consegue criar nada, apenas é uma mudança de status de formas projetadas, como Jesus algumas vezes fala no texto, como uma formatação diferente de nuvens, não tem nenhuma consistência real por detrás daquilo que o ego inventa dentro das suas engenhosidades. A natureza altamente específica da invenção não é digna da criatividade abstrata das criações de Deus. Então, por mais que aparentemente possa parecer altamente específico a inventividade do ego, a coisa mais assombrosa, mais maravilhosa que o ego pode aparentemente oferecer para uma mente separada, ela não é digna de nós, do Cristo que nós somos, do ser que nós somos, não é digna da capacidade de criar que nós temos una com o Pai. Nós somos co-criadores de Deus. Nada dentro do universo do sonho se compara a isso. Então, é muito pobre, é muito pequeno, é indigno do Filho de Deus, mesmo nas suas formas mais altamente específicas. O ego jamais chegou sequer a chegar próximo do que é digno das nossas criações, daquilo que nós somos capazes de criar com Deus, como Cristo na mente de Deus. Conhecer, como já observamos, não conduz ao fazer. Então, conhecer, os pensamentos dentro do conhecer criam, então não induzem ao fazer. Fazer é sempre a partir de um senso de falta. Então, quem conhece o todo, se conhecer o tudo, é impossível estar algo de fora de tudo. Então, não há necessidade. Não havendo necessidade, não há o que fazer, e sim criar igual Deus se estendeu a nós. Então, estender esse conhecimento também. A nossa mente tem a mesma capacidade de se estender como a mente de Deus.
A confusão entre a tua criação real e o que tens feito de ti mesmo é tão profunda que passou a ser literalmente impossível para ti conhecer qualquer coisa. Dentro do sonho é impossível conhecer qualquer coisa. Por quê? Porque a confusão ficou tão grande. Se não houvesse tal confusão, não teríamos acreditado na separação e no fazer. Então, para acreditar na separação, ou pelo fato de acreditar na separação, se não tivéssemos acreditado, não teríamos experienciado a separação. Então, obviamente que pensamos separação. Mas ao pensar separação, isso é tamanha confusão na mente que simplesmente agora é impossível conhecer qualquer coisa, reconhecer as nossas criações. Dentro da mentalidade separada, é impossível, porque a mente separada está confusa demais em relação a quem ela é. Então, ela não conhece. Ela simplesmente pode perceber, e o máximo que ela pode fazer dentro da percepção, e por isso nós estamos sendo conduzidos a atingir esse máximo, é perceber verdadeiramente. Perceber o que o Espírito Santo percebe aqui, porque esse perceber certo, ele pelo menos não se contrapõe à criação, ele não contradiz a criação. E por isso que dentro da percepção certa é possível o próprio conhecimento, o próprio Deus e o Cristo alcançar a nossa mente de volta, a nossa consciência da mente e restaurá-la à condição de conhecimento. Então, nós estamos sendo conduzidos a perceber que nosso próprio modo de pensar é um pensamento equivocado, um pensamento errado, e nós precisamos voltar a perceber corretamente, voltar a perceber certo, para então podermos ser literalmente transformados de novo de perceptores na, na nossa condição de conhecedores, porque nunca deixamos, a nossa mente nunca deixou de ser conhecedora, mas nós perdemos a consciência disso. Então, essa consciência tem que ser restaurada, e ela é restaurada pelo Pai quando nós não nos opusermos à verdade. Enquanto a decisão for ser uma vontade diferente de Deus, que é essa vontade da mentalidade errada, a mental, Deus, o conhecimento, a mentalidade certa, simplesmente espera nós mudarmos a nossa vontade, porque não existem duas vontades. Se a nossa vontade é ser a mente errada, a mente certa simplesmente aguarda, espera, porque se ela tentasse forçar ou obrigar, ela estaria necessariamente com isso decretando a validade da mentalidade certa, da mentalidade errada. E não existe mentalidade errada, mas existe uma crença na mentalidade errada. E essa crença tem que ser desfeita antes que a mentalidade certa possa ser a única percepção, e sendo a única percepção, o último passo, então, para o retorno do conhecimento é com Deus. Seguindo aqui no 3:3, o conhecimento é sempre estável e é bastante evidente que tu não és. Então, o conhecimento do céu é 100% estável, porque é imutável, porque é total. E assim como também é bem evidente que dentro da percepção não existe estabilidade. Ninguém está seguro de nada aqui o tempo todo. Ninguém tem certeza de nada enquanto estiver na mentalidade equivocada. No entanto, és perfeitamente estável, tal como Deus te criou. Então, nós somos estáveis no nosso ser. Mas na nossa experiência, nós estamos fora do ser, nos identificando com uma autoimagem, com outro ser. E esse outro ser, por qual a nossa consciência
está identificada, e por isso percebemos um mundo de opostos e de seres separados aqui, essa percepção, então, ela realmente, de fato, é instável do início ao fim. Nesse sentido, então, nós somos estáveis, sim, mas na nossa realidade, como Deus a criou. Nesse sentido, quando o teu comportamento é instável, estás discordando da ideia de Deus com respeito à tua criação. Então, sempre que nós também experienciamos dúvidas ou incertezas ou dualidade, ou temos um comportamento que não é reflexo apenas do puro amor, o que nós estamos identificados, o que nós estamos comprovando com isso? Que nós somos contrários à ideia de Deus, que Deus tem sobre a nossa criação, sobre quem que nós somos. Deus nos conhece como sua criação perfeita, nós não concordamos com isso e queremos nos conhecer como algo separado de Deus. Então, estamos em discordância com Deus com respeito ao que nós somos. E essa discordância, novamente, traz instabilidade, traz não conhecimento à nossa mente. Tu podes fazer isso se assim escolheres, mas dificilmente quererias fazê-lo se estivesses em tua mente certa. Então, de fato, nós podemos discordar de Deus e pelo simples fato de estar na mente equivocada, nós já estamos fazendo isso, mas nós jamais iríamos querer fazer isso se estivéssemos na nossa mente certa. A mente certa ainda é perceptora, mas ela que ouve e se identifica com o Espírito Santo, ela ouve a verdade e se identifica com a verdade. Então, sendo a verdade, ela jamais iria discordar da vontade de Deus. Então, nós não iríamos querer discordar da vontade de Deus, certamente, se estivéssemos na mente certa. Só a mente errada é que pode nos induzir a querer ser contrários a Deus. No 4, a questão fundamental que te perguntas continuamente não pode de jeito nenhum ser dirigida a ti de forma adequada. Continuas perguntando o que és. Desde a ideia de separação, quando nós perguntamos o que passamos a ser, quando nos damos conta que éramos perceptores e não conhecedores, e nós perguntamos isso, a ideia de separação dentro da mente errada, nós nunca mais tivemos acesso à resposta do que nós somos, porque a mente errada não conhece. A mente errada não tem essa resposta para nós. Ela não tem como nos responder o que nós somos. Por isso que nós continuamos até hoje, desde o primeiro instante da ideia de separação, antes de projetarmos um mundo dual, e projetamos um mundo dual devido à culpa da mente para fugir da culpa, fugir de Deus, mas desde então até agora, dentro das consciências individuais, nós simplesmente continuamos com esse senso de querer saber o que nós somos e não obtivemos ainda a resposta a isso. Então, o simples fato de nós continuar perguntando isso implica que a resposta não só é uma resposta que conheces, mas também que depende de ti supri-la. Então, nós ainda queremos achar a resposta dentro de nós e supri-la, porém, procuramos no lugar errado. Procuramos ainda na mentalidade errada, quando não a obtivemos, é porque ainda não estamos ouvindo a mentalidade certa, que é a única que nos leva de volta ao conhecimento de quem nós somos. Entretanto, não podes perceber a ti mesmo corretamente.
Então, nós não temos como nos perceber corretamente como Cristo. Não há como perceber o céu. Não tens nenhuma imagem para ser percebida. O nosso ser real em Deus não foi criado com uma imagem. Ela é a totalidade abstrata do espírito imutável e que tudo abrange, não há imagem. Então, como que nós podemos nos conhecer como imagem? Não existe nenhuma imagem para nós nos conhecermos. O ego nos deu uma imagem de um ser físico e psicológico, mas isso não é o nosso ser. O corpo, ou a nossa capacidade de pensar, ou a nossa mente separada, que se identifica entre um corpo que nasce e morre e outro corpo que nasce e morre sucessivamente assim, isso ainda são tudo imagens, mas realmente nós não podemos nos identificar porque Deus não criou imagens, então nós não somos imagem. Como que poderíamos, então, nos perceber verdadeiramente? Como que poderíamos achar uma resposta de quem que eu sou dentro do sistema de pensamento do ego? A palavra imagem está sempre relacionada à percepção e não é uma parte do conhecimento. Então, imagem, ela só pode ser vista por algo separado da imagem. Então, ela pertence ao campo da percepção e não do conhecimento. Imagem não pode ser conhecida, só pode ser percebida e não estando no campo do conhecimento, mas nós somos reais como criação de Deus, então a nossa realidade, ela está dentro do conhecimento de Deus e do nosso ser verdadeiro. E, portanto, não pode ser percebida de forma alguma. Imagens são simbólicas e representam alguma outra coisa. Então, imagem sempre é simbólico de outra coisa. Nosso corpo físico e psicológico aqui é simbólico do nosso ser, não é o nosso ser. A ideia de mudar a tua imagem reconhece o poder da percepção, mas implica também em que não há nada estável para conhecer. Então, de fato, nós podemos mudar a imagem, mas isso de fato reconhece que o poder está na mente que percebe e não na imagem em si, mas realmente na imagem não há nada a ser conhecido, não há nada estável para ser conhecido. Então, as imagens são parte do mundo ilusório, são parte de uma ideia fantasiosa de como que seria um mundo da maneira como nós o faríamos fora da mente de Deus. Conhecer não está aberto à interpretação. Por quê? Porque conhecer é total. Não podemos interpretar o conhecimento. O conhecimento abrange 100% a todas as coisas e interpretar é perceber separado, é ver algo fora de si e fazer uma ideia do que isso seja. Mas se há conhecimento, não há espaço para interpretação. Podes tentar interpretar o significado, mas isso é sempre passível de erro, porque refere-se à percepção do significado. Então, como de fato o ego faz 100% com todo o universo projetado, ele interpreta o significado, como as lições do curso também, as primeiras 50 lições principalmente, também atestam como nós interpretamos com o nosso pensamento o significado das coisas, mas como não conhecemos as coisas. Então, nós podemos interpretar sim, mas toda a interpretação ainda refere-se à percepção. Não existe interpretação no conhecimento. Então, o céu, ou a única realidade que há, não pode ser interpretada, porque não existe percepção. Tais incongruências são o resultado de tentativas de considerares a ti mesmo como separado e não separado ao mesmo tempo. Então, como que nós podemos
tentar interpretar a verdade e, ao mesmo tempo, o fato de querer interpretar já indica que estamos fora da verdade, porque nós ainda queremos, por um lado, conhecer e, ao mesmo tempo, não conhecer. E é impossível isso. Isso é uma incongruência. Como que poderíamos o conhecer e não conhecer, que é o mesmo que estar separado e não separado? É impossível ambas as coisas. Estar uno a Deus e, ao mesmo tempo, estar separado de Deus, ou ter uma vontade dupla, de ser como Deus nos criou e ser separados. É um ou outro na nossa consciência. Ou nos percebemos como separados, ou permitimos que, pela percepção certa, o conhecimento nos seja restaurado, e aí só conhecemos. Mesmo na percepção, nós nunca estamos cientes ao mesmo tempo da percepção errada e da percepção certa ao mesmo tempo. Ou estamos identificados na percepção certa, ou na equivocada, ou no Espírito Santo, ou no ego. É impossível estar ciente de ambos, assim como é impossível perceber e conhecer. Percebendo, esquecemos o conhecimento. Conhecendo, é impossível perceber. Então, onde que está a diferença entre um e outro, ou como que podemos escolher entre um e outro? Essa escolha, ela é feita através da nossa vontade. Precisamos reconhecer que é a nossa vontade que está por detrás disso. Foi nossa vontade passarmos a ser perceptores ao invés de conhecedores, e a nossa vontade de voltar a ser conhecedores que largará a percepção. Então, temos que estar cientes de que esse poder ainda está na nossa escolha. Aliás, é o único poder que temos dentro da percepção, de escolher novamente. Então, nós, como tomadores de decisão, percebendo corretamente, o próprio conhecimento fará por nós esse retorno ao conhecimento, porque nós nos jogamos fora do conhecimento e não temos por conta própria como voltar. Mas a percepção certa, verdadeira, que não se opõe ao conhecimento, permitirá que o próprio conhecimento nos alcance e faça esse retorno. Foi assim que Jesus voltou a unindo a sua vontade com a do Pai, passou a conhecer. Assim nós, unindo a nossa vontade com a do Pai e com a de Jesus, que é a mesma do nosso ser, voltaremos a conhecer novamente. Voltando então aqui no 5.4, é impossível fazer uma confusão tão fundamental sem aumentar ainda mais a tua confusão geral. Então, as incongruências das tentativas de ser separado e não ser separado ao mesmo tempo, isso é fruto de uma confusão tão grande que tentar solucionar por conta própria isso, ou dentro da percepção, só vai ainda trazer mais confusão à nossa mente. Por isso que a solução ou a expiação nos foi dada, não foi uma ideia nossa, foi a resposta de Deus, um pensamento que veio fora da capacidade de confusão. Nós, na confusão, jamais poderíamos conceber uma solução como essa. Então, esta solução foi concebida por Deus. É impossível, dentro da percepção, conceber isso, porque tudo que nós podemos fazer dentro da confusão só traz mais confusão ainda. Tua mente pode ter passado a ser muito engenhosa, mas como sempre acontece quando método e conteúdo estão separados, ela é usada em uma tentativa fútil de escapar de um impasse inescapável. Então, por mais complexos que seja a nossa capacidade de pensar, por mais lógico que seja
o raciocínio individual que nós podemos, dentro da mentalidade separada, atingir por conta própria, ela ainda é uma tentativa fútil, como ele diz aqui, para escapar de uma coisa inescapável, porque por conta própria, dentro da engenhosidade, nós ainda somos um ser separado, ainda não temos como restaurar por conta própria a consciência da totalidade do que nós somos, ou estabelecer quem que nós somos. Isso foi estabelecido por Deus e oferecido pela expiação, nos é oferecido de volta esse conhecimento. Então, por isso que a nossa única necessidade aqui é aceitar a expiação para nós mesmos, aceitar a realidade do que nós somos para nós mesmos. E essa aceitação, ela é feita através da mentalidade certa. É o Espírito Santo que guarda essa mentalidade, essa expiação para nós. A engenhosidade é totalmente divorciada do conhecimento, porque o conhecimento não requer engenhosidade. Então, o simples fato de nós acharmos que temos que pensar como que isso funciona, ou a engenhosidade do nosso pensamento de querer fazer a restauração do conhecimento da totalidade, já indica que estamos na percepção, porque o conhecimento, ele não tem engenhosidade. O conhecimento, ele cria tudo que ele concebe. Então, tudo que ele concebe passa a ser uma extensão do próprio conhecimento, e isso que é extensão cria igual essa primeira parte do conhecimento que o criou. Então, é impossível engenhosidade no céu. Então, a complexidade, a engenhosidade é típica da mente confusa, da mente separada, mas por detrás disso, dessa engenhosidade, temos que perceber que existe um desejo do tomador de decisões de ser um com essa engenhosidade, quando ela ainda é atrativa, quando ainda queremos permanecer nela, ao invés de aceitarmos o conhecimento de volta, é porque ainda achamos que temos algum ganho nela, ou acreditamos na separação e ainda temos medo da unicidade. Então, isso tem que ser reconhecido na nossa mente para que possamos largar esse medo, largar isso que nos afasta da percepção certa e que afasta que o conhecimento nos alcance. O pensamento engenhoso não é a verdade que te libertará, mas tu estás livre da necessidade de te engajares nele quando estás disposto a abandoná-lo. Então, o pensamento engenhoso, a própria fórmula de espiritualidade do ego, que também criou uma, entre aspas, espiritualidade muito complexa e aparentemente muito real para a nossa salvação, mas feita totalmente de pensamentos engenhosos, isso não é a verdade que nos libertará. Mas nós, como tomadores de decisão, nós que não somos esse fruto projetado aqui, mas que ainda somos a mente criada em Deus, e que dentro do sonho ainda temos a capacidade de escolher, nós não somos esse ser que tem necessidade de se engajar no ego. Não somos essa imagem de nós mesmos. Nós ainda somos como Deus nos criou e por isso podemos abandonar esse nosso engajamento com a imagem e retornar ao conhecimento, retornar a estar ciente do conhecimento em lugar dessa identificação com autoimagens projetadas. Continuando aqui no 6, né? A oração é um modo de pedir alguma coisa. Então, pedir alguma coisa, obviamente,
que já está falando da percepção, já não é dentro do conhecimento. É o veículo dos milagres. Então, a oração, quando conduzida aqui dentro pela mente certa, é o veículo dos milagres. Mas a única oração significativa é a que pede o perdão, porque aqueles que foram perdoados, tudo têm. Aqueles que foram perdoados e a única necessidade do nosso perdão vai para nosso senso de que nós nos separamos de Deus, nós precisamos nos perdoar por ter acreditado nisso. Então, quando nós nos perdoamos disso, nós passamos a ter tudo, porque passamos a ter novamente o conhecimento. Então, a oração, de fato, é uma necessidade dentro do mundo da percepção, mas ela, para atingir a meta de ser um veículo para os milagres, ela deve ser conduzida para a única utilidade que o Espírito Santo, ou que a mente certa tem para a oração. E essa utilidade é por pedir perdão para todas as formas engenhosas que inventamos aqui para nos distrair dentro do nosso, dentro em um labirinto complexo, nos distrair de quem de fato nós somos como criação de Deus. Uma vez que o perdão tenha sido aceito, a oração no sentido usual vem a ser completamente sem significado. Uma vez aceitando a expiação, ou aceitando o perdão como a única realidade para esse mundo daqui, não temos mais necessidade nenhuma da forma usual de oração, da forma como dentro do mundo da separação é entendido por oração. A oração pelo perdão não é nada mais do que um pedido para que possas ser capaz de reconhecer o que já possuis. Então, o que nós já possuímos? O conhecimento, o céu. Nós já possuímos tudo que Deus é. Então, a oração pelo perdão não é nada mais do que um pedido para que isso volte a ser aceito na nossa mente. Ao elegeres a percepção no lugar do conhecimento, tu te colocaste em uma oposição na qual só poderias parecer-te com o teu pai, percebendo milagrosamente. Tu perdeste o conhecimento de que tu, em ti mesmo, és um milagre de Deus. A criação é a tua fonte e a tua única função real. Então, quando nós escolhemos perceber no lugar de conhecer, nós perdemos a capacidade de estar cientes do Cristo, de que nós somos igual ao Pai. E aí, o que aconteceu? Agora, nós só podemos, dentro da percepção, nos lembrar ou ficar parecidos com o Pai quando estamos na nossa mente certa, quando estamos na mente milagrosa, quando não estamos aprisionados às leis do ego, a mente separada do ego. Quando nós nos identificamos somente com a mente milagrosa, com a mente do Espírito Santo, aí então nós passamos a ser percebidos em semelhança à realidade do céu. Não estamos mais nos opondo a Deus. Então, passamos a ser percebidos de modo semelhante à do Pai. E porque na realidade, como Jesus nos fala, nós somos o milagre de Deus, ou o conhecimento de Deus. Mas isso só pode ser conhecido no céu, porque a nossa criação, ela ainda, a criação, então, é a tua fonte. Então, Deus ainda, na sua criação, ao nos criar, esta fonte de nós existirmos. E a nossa única função real, então, é ser como Deus nos criou. Nossa única função real é ser o Cristo. A declaração
É uma declaração que está na Bíblia. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, que está lá no Gênesis, necessita de reinterpretação. Imagem pode ser compreendido como pensamento. Então, Deus nos criou igual pelo seu próprio pensamento e semelhança como de qualidade semelhante. Então, Deus nos criou em seu pensamento de modo semelhante ao que ele é. Deus se estendeu. Então, Deus efetivamente criou o espírito em seu próprio pensamento e de uma qualidade semelhante à sua própria. Então, Deus se estendeu. Deus criou o espírito à sua semelhança. Deus criou o espírito dentro do seu próprio pensamento e o criou igual a si mesmo. Não há nada mais. Isso é a totalidade que há. A percepção, por outro lado, é impossível ser uma crença em mais e menos. Então, dentro da criação de Deus, do Espírito, nada está de fora, só existe, só isso é real. Mas dentro da percepção, a percepção, ela necessariamente funciona em graus e diferenciações em níveis. Por isso que a percepção, ela sempre precisa acreditar em níveis, em mais e menos. Em todos os níveis, isso envolve seletividade. A percepção, ela sempre tem que selecionar. Ela tem que selecionar o que ela quer perceber e separar isso de quem está percebendo. Percepção é assim. A percepção é um processo contínuo de aceitar e rejeitar, organizar e reorganizar, deslocar e mudar. O mundo todo percebido é feito assim. A avaliação é uma parte essencial da percepção, porque os julgamentos são necessários para a seleção. Como que poderíamos selecionar, perceber diferenciações se não julgássemos? Então, a percepção não existe sem julgamento. Então, os julgamentos fazem parte, é uma parte tão essencial da seleção da percepção quanto a própria percepção. O que acontece com as percepções se não existem julgamentos, nem nada além da perfeita igualdade? A percepção vem a ser impossível. Então, se tudo é o mesmo, se tudo é igual, se tudo pertence à mesma ordem, é impossível haver percepção. Não há como perceber um mundo onde tudo é o mesmo. Seria como pintar um quadro em cima de uma tela branca e o único material seria o mesmo branco que compõe a tela. Por mais que fizéssemos ou parecêssemos fazer algo diferente, continuaria sendo a tela branca. Então, é impossível haver percepção sem desigualdade, sem diferenciação, sem graus diferentes. E como que nós podemos ver esses graus diferentes? Julgando. Então, sem julgamento, não há percepção. O mundo da percepção necessariamente necessita dos julgamentos. Assim como o conhecimento conhece, e portanto não há julgamento no conhecimento, a percepção julga e não há julgamento, não há percepção sem julgamento. A percepção vem a ser, então, impossível se não houver julgamento. Continuando aqui no 8.3, a verdade só pode ser conhecida. A verdade, a realidade criada em Deus e criada por nós mesmos enquanto Cristo, só pode ser conhecida, não pode ser percebida, porque ela é tão total quanto a própria criação de Deus. Toda a verdade é igualmente verdadeira, e conhecer qualquer das suas partes é conhecer toda a verdade. Conhecer uma parte é conhecer o todo.
Então, a verdade, ela é verdadeira. Não importa em que ângulo que seria vista ou aceita ou se fosse possível perceber, mas é impossível perceber. Mas estar ciente de uma parte da verdade é estar ciente de toda a verdade. Por isso que todas as criações de Deus, todos os aspectos de criação e as nossas próprias criações, elas têm o conhecimento de conhecer a totalidade. É impossível algo estar de fora. O conhecimento transcende as leis que governam a percepção, porque um conhecimento parcial é impossível. Então, o conhecimento está acima das leis que governam a percepção. As leis da percepção são as leis baseadas na diferenciação, e para isso o julgamento é necessário. Mas as leis do conhecimento transcendem, está anterior ou acima disso. O conhecimento, então, é totalmente uno e não tem partes separadas. Nada está fora do conhecimento. Tu, que realmente és um com ele, não precisa senão conhecer a ti mesmo e o teu conhecimento está completo. Então, se todo conhecimento é completo e conhecendo uma parte e se conhece o todo, na verdade, nós só precisamos realmente, a única necessidade que temos aqui é voltar a conhecer a nós mesmos. Conhecendo a nós mesmos, conheceremos toda a verdade, ao Pai e a toda a criação, porque ela não difere de nós. Então, nossa única necessidade por hora, de fato, é conhecer a nós mesmos e conhecer no sentido literal, conhecer no sentido do conhecimento do céu. Voltando a nos conhecer a nós mesmos, voltaremos a conhecer a totalidade de toda a criação, de todo o universo do reino de Deus. O conhecimento, isso nós já vimos no 7 aqui, é totalmente o conhecimento, então, é impossível o conhecimento parcial, no 7, é totalmente uno e não tem partes separadas. Tu que realmente és um com ele, isso nós já vimos, nós não precisamos de outra coisa senão conhecer a nós mesmos. Conhecer o milagre de Deus é conhecê-lo. Então, se nós somos o milagre de Deus, como de fato somos, porque somos a extensão de Deus, conhecendo isso, conheceremos a Deus. Seguindo aqui no 9, o perdão é a cura da percepção da separação. É a única, é a única forma de corrigirmos a percepção de separação é aceitando o perdão que o Espírito Santo nos oferece, o perdão verdadeiro. A percepção correta do teu irmão é necessária porque as mentes escolheram ver a si mesmas como separadas. Então, a mente do irmão e a minha continuam sendo a mesma porque só existe uma mente. Mas quando a mente decidiu perceber-se em bilhões de consciências separadas, é como se para esses bilhões de mentes separadas existissem bilhões de mentes separadas. E aparentemente agora uma mente separada da outra, dentro daquilo que é percebido separado entre si. E por isso que é necessário perceber o irmão verdadeiramente. Perceber o irmão como fazendo parte da única mente da qual nós também fazemos parte. Isso é perceber o irmão verdadeiramente. Isso é transcender a ideia da separação. As imagens separadas, as imagens projetadas são separadas e nós vamos continuar percebendo elas separadas. Mas o irmão não é a imagem projetada. O irmão é a mente. E a mente, ela é una. Então, o irmão é o mesmo ser da minha mente. Isso é perceber verdadeiramente ao irmão. O espírito conhece a Deus de forma completa.
O espírito não tem como ver um universo separado, não tem como ver um irmão separado de nós. Esse é o seu poder milagroso. Então, essa unicidade do espírito que a tudo contém, esse é o poder do milagre. A percepção certa, ou a percepção milagrosa, ela vê o espírito por detrás das coisas. Ela não olha a imagem projetada, o mundo das formas, mas ela vê o que sustenta aquilo que aparentemente é uma forma. E aquilo que sustenta o poder para isso ainda é o espírito. Por mais que a ideia equivocada de separação esteja usando do poder desse espírito de forma equivocada, mas ali ainda há o espírito. E a percepção certa, a percepção do Espírito Santo, vê essa percepção, esse espírito. E o espírito conhece a Deus de forma completa. Então, por isso que o Espírito vê verdadeiramente. E esse é o poder milagroso. O fato de que cada um tem esse poder de forma completa é uma condição inteiramente alheia ao pensamento do mundo. Então, o mundo, o ego, a separação, ela desconhece de que esse poder do Espírito está em cada parte que o mundo chama de parte separada. O mundo acredita que se alguém tem tudo, não sobra nada. Então, realmente, dentro da complexidade do ego, se a imagem, se a autoimagem fosse a realidade, quem tudo tem, quem tem todas as autoimagens projetadas, não sobra nenhuma autoimagem para o outro. Se o dinheiro é por exemplo, é uma ideia, uma autoimagem projetada e alguém tem todo o dinheiro para si, não sobrou nenhuma autoimagem de dinheiro para um outro. Então, o mundo ou a separação desconhece esse poder do espírito que ainda tudo abrange. Mas os milagres de Deus são tão totais quanto os seus pensamentos, que são os seus pensamentos. Então, a totalidade de Deus, os milagres de Deus, foi dito que nós somos um milagre de Deus. De fato, nós somos uma parte estendida de Deus, ou seja, um milagre de Deus. Nós somos tão totais quanto os pensamentos de Deus. E sendo tão totais, nós temos o mesmo poder dos seus pensamentos, nós somos o seu pensamento. Então, como que poderíamos ser algo percebido dentro de um universo separado, se nós, de fato, fomos criados dentro do pensamento de Deus e se nós ainda continuamos sendo o pensamento de Deus? Então, de fato, a nossa única necessidade é voltar a nos reconhecer quem que nós somos. Ou somos essa autoimagem projetada, que a culpa projetou para fora, nascido do desejo de ser diferente de Deus, de fazer um mundo separado de Deus, ou nós aceitamos a nossa realidade como de fato é, dentro dos pensamentos de Deus. E isso faz parte do conhecimento, só pode ser conhecido, não pode ser percebido. Então, na nossa identificação, nós podemos ou perceber, se nós assim o escolhermos, mas aí perdemos a capacidade de conhecer. Ou aceitamos largar a percepção e aí estamos prontos para sermos conduzidos de volta ao conhecimento, que é a nossa realidade. E aqui no parágrafo 10, enquanto durar a percepção, há lugar para a oração. Então, enquanto não tivermos de volta o conhecimento, e tendo conhecimento não há mais mundo fora do conhecimento, aí, obviamente, não há mais necessidade da oração, mas enquanto nós ainda percebermos um mundo, de fato, nós temos necessidade da oração. Lembrando que a oração, o sentido dela é pedir pelo perdão a nós nos identificarmos com algo que não é real. Então, o perdão é aceitar que nós já temos tudo. Uma vez que a percepção se baseia na falta, aqueles que percebem não aceitaram totalmente a expiação, nem se entregaram à verdade. Enquanto nós ainda percebermos o mundo,
separado, nós ainda não aceitamos totalmente a expiação e nem nos aceitamos totalmente na verdade, mas nós estamos aprendendo o caminho para aceitarmos isso. Por isso que decidimos ouvir a Jesus, por isso que decidimos aceitar a esse curso, porque de fato nós queremos aceitar a expiação e voltar à verdade. A percepção baseia-se em um estado separado, de modo que qualquer pessoa que percebe, seja o que for, necessita de cura. Qualquer pessoa que ainda vê algo fora, que não está identificado com o conhecimento ou com a percepção certa, qualquer pessoa que percebe, que se identifica com esse perceptor, ela realmente ainda precisa de cura. Realmente ela precisa da expiação. A comunhão, não a oração, é o estado natural daqueles que conhecem. Então, no céu não há oração no sentido como nós necessitamos aqui na percepção. No céu, tudo convive em comunhão. A comunhão é o estado daquilo que é da mesma ordem. A comunhão é o estado daquilo que cria igual a si mesmo ininterruptamente, que cria por toda a eternidade, estendendo assim infinitamente a alegria e o estado de graça por criar. Isso é um estado de graça. Isso que cria assim. Tudo que é criado está em comunhão entre si, não há oposições. Portanto, não havendo oposição, não há necessidade da oração, tal como ela ainda é necessária dentro da percepção. Deus e seus milagres, e o seu milagre são inseparáveis. Então, se a nossa mente, o nosso ser real é uma criação de Deus, é um milagre de Deus, eles ainda são inseparáveis, porque Deus o criou dentro de si e Deus não o colocou para fora de si. Como são belos, de fato, os pensamentos de Deus que vivem à sua luz. Nós somos esse pensamento. Como somos belos, o nosso ser de fato é belo, porque ele cria também criações, como Deus nos criou, nós também criamos. Então, no conhecimento, como são belos, porque estão além da dúvida, continuam estando dentro do conhecimento. Não percebas a ti mesmo sob luzes diferentes. Conhece a ti mesmo na luz una, onde o milagre que tu és está perfeitamente claro. Um apelo para nós voltarmos a nos conhecer dentro da luz una, dentro da realidade do conhecimento, dentro da realidade do céu, onde tudo é perfeitamente claro no milagre de Deus. Então, a percepção certa do Espírito Santo traz em retorno a nós isso. Então, sim, nós terminamos aqui o que está além da percepção, que é esse conhecimento, e na próxima sessão nós vamos estudar o julgamento e o problema de autoridade no sentido de autoria, continuando nesse assunto de quem de fato nós somos, que é a única percepção que precisa ser corrigida dentro de nós. Então, eu encerro aqui essa parte da leitura comentada, e nós estamos então aqui na nossa interação. Até não tivemos nenhuma durante a leitura, mas se alguém tem alguma dúvida ou algo que queira compartilhar com esse respeito dessa sessão, nós estamos aqui abertos agora para isso. Bom, não tendo nenhum chamado, então concluo que não há necessidade agora de um compartilhamento, mas certamente todos que vêm a essa leitura o fazem, porque a decisão de o fazer já é uma abertura para
esse ser que eles são, é uma aceitação do chamado do seu próprio ser real, e por isso que, ao não haver aqui um chamado, acredito que é referente ao fato de que estão ouvindo ao chamado da sua realidade, e isso precisa reverberar dentro de si, e por isso esse silêncio. Então, gratidão a Deus que não nos deixou sem resposta no nosso pensamento de separação e nos deu a percepção certa, trazida pelo Espírito Santo, para contrapor-se àquilo que nós fizemos, que é a percepção equivocada, porque é a percepção certa que trará, que nos conduzirá de volta ao conhecimento e ao fim de sonho de dualidade, de separação, de sofrimento. Gratidão a isso.